Muito boa noite, Sr. Presidente, é o meu convidado neste Jornal da Noite. Eu sei que por estes dias a sua agenda é complicada, receber 9 presidentes dos países, 8 presidentes, contando com o senhor, aqui na Ilha do Sal. Nós temos uma agenda ambiciosa para concretizar. Boa noite, temos uma agenda muito ambiciosa, que foi concretizada num programa que nas suas essenciais foi apresentado hoje durante a parte da tarde, e que corresponde às metas e aos temas, aos grandes temas que nós propusemos para esta cimeira: a cultura, as pessoas e os oceanos. E para cada um desses temas nós apresentamos e vamos trabalhar para concretizar aspectos essenciais que têm a ver com uma comunidade mais junto às pessoas, uma comunidade mais cidadã, uma comunidade que reforça o substrato cultural, que é o seu fundamento essencial, e uma comunidade também que vai potenciar tudo aquilo que os oceanos representam para os novos Estados-membros da CPLP. E por isso nós temos uma grande responsabilidade nestes 2 anos de trabalharmos para que daqui em 2020, quando entregarmos a presidência a Angola, a CPLP seja uma organização mais forte, mais sólida e com ganhos importantes no domínio da mobilidade, da circulação das pessoas e dos bens, de prestígio e credibilidade na cena internacional. E, portanto, isso implica muito trabalho, muita responsabilidade, mas também muita vontade e determinação de construirmos para uma comunidade que tem tudo para correr bem, através de sinais que são inequívocos, sendo um deles o facto de, por exemplo, hoje nós termos aprovado a entrada de vários países como... Isto dá uma certa dinâmica, até diplomática, económica. Sim, é uma dinâmica muito forte. E até posso dizer que eu depois do encerramento da cimeira, encontrei-me com embaixadores, representantes de países outros que não aqueles que foram admitidos hoje como... E querem entrar também para a CPLP? E que também querem vir entrar. Falei com representantes do Canadá, há países como Israel, quer dizer, portanto mostra que é uma organização apetecível. E como eu dizia hoje, se é verdade que, começando pelo Presidente de Cabo Verde, passando por cada um dos jornalistas de Cabo Verde, comentadores, somos todos críticos da CPLP, e imagino que isso aconteça também em Portugal, no Brasil, na Angola, Moçambique e em todos os países da CPLP, esse sentido crítico é importante, é salutar, estimula, creio eu, é uma espécie de estímulo para que façamos mais e melhor para essa comunidade. E também é um sinal de exigência das nossas sociedades, das nossas opiniões públicas, no sentido de termos uma comunidade mais credível, mais prestigiada, mais forte, mais interveniente e, sobretudo, também mais próxima dos cidadãos e das pessoas que compõem esse enorme espaço da língua portuguesa. Eu aproveito para pegar esta deixa que me dá para... O senhor tem dito que a CPLP deve ser uma comunidade de povos. E hoje, durante a conferência de imprensa, falou-se muito da mobilidade, e o senhor mesmo disse que nunca se falou tanto da mobilidade neste espaço da CPLP. E diz também que a declaração que foi assinada aqui em Santa Maria em relação à mobilidade abre vários espaços. O que seria para si ideal quando falamos de mobilidade dentro do espaço da CPLP? Olha, não sei se será também para os outros países. Pode não ser, eu imagino, presumo que a perspectiva em relação à mobilidade, a meta final, aos graus de progressão relativamente à meta final de cada um dos países, que essa perspectiva seja a mesma. Mas para nós, a meta é a livre circulação. Naturalmente, é uma coisa que eu sempre defendi. Também que toda a sociedade lusófona tem. Lusófona tem, os cidadãos sobretudo têm isso. Mas nós temos 2 anos para trabalhar nessa área. Esta declaração vai longe, porque abre todas as possibilidades. Como eu tentei explicar hoje na conferência de imprensa,
Esta declaração pode permitir, por exemplo, é uma hipótese, por exemplo, daqui a um ano ou um ano e meio, um grupo de países da CPLP, 4, 5, 7, 8, entenderem ter as condições para assumirem um formato de circulação e mobilidade que não seja a total circulação, mas seja um avanço grande em relação ao que hoje existe. E podem concretizar isso através de um entendimento, de um acordo. Isto é, esta declaração permite isso, permite graduações, progressões. E cada país pode assumir ou aderir a formulações diferentes de mobilidade. Mas também, por outro exemplo, pode acontecer que se chega a um consenso a nível de todos os países e a um acordo concreto relativamente a condições para uma fácil concessão de autorizações de residência. E se concede autorizações de residência num país da comunidade, a autorização de residência implica possibilidade de circulação, implica, digamos, facilitação ou supressão de vistos. Isto é, um país pode não ter condições para assinar um acordo de supressão de vistos, de liberdade de circulação, mas pode ter condições de autorizar livremente a concessão de autorizações de residência. Portanto, resumindo, as condições estão criadas. Dependerá de cada um dos países aceitar... e trabalharmos para que avancemos o mais longe possível, o mais rapidamente possível, num formato que se vá aproximando progressivamente da meta da livre circulação. E desse ponto de vista, estou convencido, a minha profunda convicção, pela declaração, pelo diálogo que mantive com todos os chefes de Estado e Governo presentes, estiveram 8, mais o Ministro dos Estrangeiros do Timor-Leste. Não houve um caso de um Estado-membro que tenha colocado reservas importantes em relação a esta caminhada para a livre circulação. Isto, digamos, que é um sinal extremamente forte e intenso do ponto de vista de mobilidade. E por isso eu disse que esta cimeira representa, nessa perspectiva, eu creio que um avanço significativo em relação ao que tínhamos antes. Outra questão central é a Guiné Equatorial. Ficaram satisfeitos com o roteiro, com o cumprimento do roteiro, ou a Guiné Equatorial não está a respeitar o que comprometeu-se com a CPLP? O que eu posso dizer é o seguinte, na minha percepção, eu estive com o presidente da Guiné Equatorial, esteve na reunião restrita dos chefes de Estado e do Governo que fizemos durante 2 horas esta manhã, e ele participou. E foi uma reunião frontal, aberta, onde eu sugeri uma espécie de testemunho de avaliação de cada um dos chefes de Estado e do Governo sobre a situação política, económica de cada país. Eu dei o exemplo falando com o Estado Federal de Cabo Verde, também o Presidente da Guiné Equatorial falou, e, portanto, referiu-se a aspectos da situação política interna, o diálogo nacional que ele diz estar em curso e que, de certa maneira, o condicionou a não ficar na sessão de encerramento da cimeira. Falou da situação de progresso sobre a língua portuguesa. Inclusivamente, eu, como chefe de Estado cabo-verdiano, mostrei a disponibilidade de Cabo Verde para ajudar, como ele pediu ajuda, na formação de professores, no ensino da língua portuguesa, na formação de estudantes, e disponibilizamos professores de língua portuguesa. E nós, jornalistas, observamos que ele fez o discurso em português. Fez discurso em português. Aliás, ele tinha feito isso já na Cimeira de Dili, e contrariamente a que eu li em certa imprensa de certos países. Também tinha feito um discurso em língua portuguesa. O que posso dizer é que me pareceu haver, da parte do Presidente da Guiné Equatorial, vontade de estar na CPLP, um envolvimento forte na CPLP, de tal ponto que está a ver um chefe de Estado dirigir-se aos colegas
e pedir ajuda da organização, ajuda de cada um dos Estados-membros, para que ele possa se integrar-se, a Guiné Equatorial, cada vez mais dentro da comunidade, nos seus princípios, nos seus valores, eu creio que isso é um sinal de vontade de pertença à comunidade. Muito bem. Agradeço ao Presidente Jorge Carlos Fonseca por ter estado aqui connosco durante estes minutos, fazendo, digamos assim, uma espécie de balanço no seu ponto de vista presidencial, o que foi esta presidência, o que vai ser a presidência da CPLP, o balanço que ele faz em relação a esta comunidade, ao evoluir da comunidade. São 22 anos desde a criação da CPLP.